Oi pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa Mamãe Noel de amigurumi. Eu vou deixar uma playlist aqui em cima no card com todos os vídeos que eu já fiz de Natal aqui pro canal, tá? Nessa playlist vocês vão encontrar o vídeo desse Papai Noel, do saquinho de presente, tem também árvore de Natal, tem bonequinho de neve, tem outras coisas bem legais lá também. O importante dessa playlist é vocês seguirem o vídeo, o tutorial do Papai Noel para fazer a base da Mamãe Noel. Mas, antes de vocês irem para lá, assistam só o comecinho desse vídeo, que eu vou começar a explicar agora, porque eu vou explicar como é que faz o óculos da Mamãe Noel. E aí, se a gente fizer o óculos antes, fica mais fácil, porque depois a gente já tece a cabeça e já coloca o óculos nela e o óculos vai ficar preso, tá? Então, assistam esse comecinho do vídeo e eu também vou passar as instruções dessa troca de cor que eu faço aqui no Papai Noel. No Mamãe Noel não vai ter, então eu também vou passar essas instruções no começo desse vídeo. Então, comecem a assistir esse para vocês pegarem esses detalhes, né, essas instruções que eu vou passar. E aí depois vocês vão precisar ir pro vídeo do Papai Noel para fazer toda a base, que é o corpinho, e depois voltar para cá pra gente finalizar fazendo, né, a Mamãe Noel. Basicamente vai ser fazer o cabelinho e fazer a sainha dela, tá? E se atentem também às cores. Nos materiais desse vídeo, eu coloquei só o que a gente vai usar para fazer os complementos da Mamãe Noel, tá bom? Então, eu coloquei o fio para fazer o cabelo e para fazer a sainha dela. Quando eu fiz o Papai Noel, eu usei a mãozinha dele aqui, o fio verde. Mas aí vocês se atentem às cores para vocês já fazerem na cor que vocês querem que seja a Mamãe Noel. É importante a gente prestar atenção nesse detalhe. Outra coisa que eu queria falar é que o gorrinho do Papai Noel, eu já ensinei, né? É o mesmo, tá? Esse gorrinho vai servir tanto para ele quanto para ela. Então, para vocês fazerem o gorrinho também, caso vocês queiram que a Mamãe Noel de vocês usem esse gorrinho, vocês também vão precisar assistir o vídeo que eu ensino lá do Papai Noel, tá? Conforme vocês forem assistindo os vídeos, a parte 1 do Papai Noel, vocês já vão conseguir ter referência para ir seguindo para os próximos vídeos e fazendo o que vocês precisam, tá bom? O Natal já tá quase aí, então a gente tem que acelerar a nossa produção de amigurumis de Natal, tá? Conforme for passando as semanas, eu vou tentar trazer mais algumas coisinhas, mas vai ser coisa mais simples. Eu quis fazer a Mamãe Noel primeiro porque ela é um pouquinho maior, dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem mais detalhes. Antes da gente começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bora pro vídeo? Antes da gente começar, eu já queria deixar algumas informações importantes aqui para vocês. A primeira coisa é que a base que a gente vai usar para fazer a Mamãe Noel vai ser a mesma base que a gente usou para fazer o Papai Noel, tá? Eu ensinei a fazer esse Papai Noel no vídeo do Natal do ano passado e eu vou deixar o link aqui em cima nos cards para vocês poderem acessar, tá bom? A gente vai começar fazendo o sapatinho, as perninhas, é exatamente a mesma coisa, só que aqui no Papai Noel a gente trabalha essa troca de cor para fazer o cinto. E eu não vou fazer essa troca de cor aqui na Mamãe Noel, tá? Se vocês quiserem fazer esse cinto, aí vocês podem seguir a mesma receita, mas se não, vocês precisam passar direto por essas carreiras de troca de cor. Então, vai acontecer o seguinte, a gente vai começar a trabalhar aqui as perninhas e aí a gente vai até a carreira de número 12 normalmente, que é essa carreira aqui, ó. Essa carreira aqui é a última carreira em verde da perninha do Papai Noel, tá? Então, a gente vai chegar até aqui na base desse segundo corpinho. Na carreira 13A, que é quando a gente faz uma carreira de pontos baixíssimos aqui no Papai Noel, a gente não vai trabalhar ela aqui. Então, a gente vai pular a carreira 13A e vai fazer uma carreira normal de pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. E vai acontecer a mesma coisa depois aqui, ó, na próxima troca de cor, que é quando a gente vai passar do preto pro vermelho. A gente não vai trabalhar a carreira 15A, tá bom, gente? Então, a gente passa direto, a gente desconsidera todas as carreiras que a gente tem A e B, né, que é a carreira de número 13 e a carreira de número 15, a gente vai fazer elas só pontos baixos, a gente não vai fazer a carreira de pontos baixíssimos. E aí, o resultado que a gente vai ter vai ser esse daqui, ó, um corpinho de uma cor só inteira, tá bom? Eu escolhi o vermelho, mas vocês podem escolher o fio que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem fazer verdinho,
Normalmente, para Natal, a gente usa mais verde e vermelho, às vezes um pouquinho de azul também. Dourado também usa bastante, então é legal a gente trabalhar mais ou menos nessas cores para a gente conseguir ter mais referência, né, que o trabalho é natalino. Mas aí vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Outra coisa que eu queria falar é aqui dos olhinhos, tá? Eu fiz um óculos pra ela, e esse óculos, ele é de arame. O óculosinhos eu fiz de arame e eu vou ensinar vocês a fazer daqui a pouquinho, tá? Mas aí, quando a gente for trabalhando aqui as carreiras, que a gente já colocar os olhinhos com a trava de segurança, já é interessante a gente tá com os óculos prontos pra gente colocar aqui. Por quê? A gente põe o óculos e aí depois, ó, a gente entorta outro pedacinho de arame e a gente prende aqui no meio, ó. A gente vai passar de um lado e do outro aqui no meio, como se fosse da lente do óculos. E a gente vai entrar aqui, ó, nesses buraquinhos que a gente tem entre os olhinhos, entre os pontos. Então, eu vou inserir aqui. Se a nossa cabeça estiver abertinha, lá pelo lado de dentro, a gente consegue apertar esse arame e dar uma torcidinha nele. Aí, o óculos da Mamãe Noel não sai mais do lugar, tá, gente? Do jeito que tá o meu aqui, ele tá só encaixado, ó. Ele tá só... consegue tirar e colocar, né? Vocês também podem fazer assim se quiserem. Mas se quiser que ele fique preso para não sair mais, é importante a gente já fazer os óculos e já colocar aqui logo depois que a gente prende os olhinhos com a trava de segurança, tá bom? Outra coisa é que os materiais que eu coloquei lá neste vídeo, né, que é o que a gente tá começando agora, são os materiais só pra gente fazer os detalhes da bonequinha, tá bom? Depois vocês podem seguir a lista de materiais que eu falei pro Papai Noel, que daí lá vai ter os olhinhos, que são os olhos de 6 milímetros, vai ter o fio, a agulha, tudo certinho que eu utilizei, tá bom? E aí só toma cuidado, né, com a referência das cores, porque lá eu coloco no outro vídeo o verde e o vermelho, então se vocês forem fazer tudo verde ou tudo vermelho, ou se quiser mudar de cor, aí vocês se atentem aí nas cores que vocês vão usar. E eu também fiz a mãozinha dela aqui branquinha, né, no Papai Noel eu fiz a mãozinha em verde. Mas isso são só detalhes, vocês vão poder fazer do jeito que vocês quiserem. Assim, o Papai Noel e a Mamãe Noel de vocês fica mais personalizado de acordo com o gosto de vocês. Agora eu tenho aqui um pedaço de arame cortado, tá? O meu tá com 14 centímetros, tá, gente? Então, vocês podem cortar aí um pedacinho com 14, 15 centímetros que vai ser o suficiente. A gente também vai precisar, além desse arame, de um alicatinho, tá? Eu gosto bastante desse daqui, que ele ajuda a gente a fazer a torcer, né, o arame. E a gente também vai precisar de um desses daqui que corta, pra cortar o excesso que vai sobrar aqui do arame. Eu vou usar como referência essa agulha aqui de 8 milímetros, tá? Eu vou enrolar o meu arame em volta dessa agulha. Vai dar certo pro tamanho do meu olhinho, que é um olhinho de 6 milímetros, tá? Foi com essa agulha que eu fiz esse daqui que está na minha bonequinha. Vocês precisam escolher alguma coisa que tenha uma circunferência maior do que o olhinho com a trava de segurança que vocês têm na bonequinha de vocês, tá? Então, como eu usei um olhinho de 6 milímetros, eu vou usar essa agulha que tem 8 milímetros aqui no diâmetro dela. Vocês podem usar qualquer coisa que vocês tenham aí, pode ser uma caneta, um lápis, ou alguma agulha de crochê, essa parte aqui, né, da agulha, uma agulha que seja mais grossa, também vai dar certo, tá bom? Eu vou usar essa daqui porque pra mim deu certo e foi o jeito mais fácil de fazer. O que eu vou fazer é pegar aqui o pedacinho do arame, vou segurar apoiando ela aqui, né, na minha agulha, como ela é reta aqui nessa parte, então qualquer lugar que eu colocar aqui vai dar certo. Só aqui nessa pontinha e aqui nessa pontinha que ela muda a espessura, tá? Então, eu posso trabalhar esse meio aqui todo dela. Então, eu vou pegar aqui nessa parte, que é onde tem 8 milímetros da minha agulha, seguro assim com o dedão, ó, e aí eu vou torcer. Eu vou enrolar esse arame aqui nessa agulha. Eu vou dar uma volta, tá? Ficou desse jeito aqui, tá? Eu dei uma volta, torci o arame aqui na agulha. Agora eu vou tirar, vou colocar bem aqui do ladinho, ó, encostado aqui nesse primeiro buraquinho que a gente fez. Então, a gente encosta aqui
E aí eu vou fazer mais uma vez. Eu apoio aqui com o meu dedo e vou virar. É importante a gente fazer pro mesmo lado, tá? Então, ó, se a gente tá com essa pontinha aqui, essa voltinha pro lado do esquerdo, a gente tem que girar essa daqui pro lado esquerdo também. E se tiver pro lado direito, a gente gira pro lado direito. Então, essa eu vou girar pra cá, ó. Eu vou puxar daqui pra esse lado de cá. Então, eu apoio aqui com o meu dedo, tá bem encostadinho aqui na minha agulha, e aí eu vou girar também. Esse segundo lado, ele fica um pouquinho mais chato de fazer, porque a gente já não tem tanta pele, tá? Mas dá certo. E agora eu vou usar aquele alicate que tem a pontinha que eu falei pra vocês pra me ajudar. Então, eu vou pegar aqui e vou puxando, ó, aqui pela pontinha, pra fazer a outra voltinha. Se vocês quiserem, vocês podem entortar essa pontinha aqui pra trás, ó, pra fazer como se fosse a alcinha do óculos, tá? Eu prefiro fazer do jeito que eu fiz antes, então eu vou cortar aqui bem pertinho pra jogar fora essa pontinha. Então, eu vou vir aqui com o meu alicatinho que tem corte e corto aqui bem perto. Cuidado porque essa parte aqui vai voar longe, por isso eu vou tampar, tá? Pra não bater em nenhum lugar. Cortei um lado, agora eu vou fazer a mesma coisa e cortar aqui o outro. Se precisar, se ficar tortinho, ó, tá vendo? O meu ficou aqui um pouquinho tortinho, esse lado, a gente vem com esse alicatinho aqui e assenta ele, coloca ele do jeito que a gente quer. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, ó. Vou tirar esse que eu já tinha feito. E aí a gente vem aqui e prende esse aqui no lugar. Pode ver primeiro se deu certo, se ficou do tamanho certo. Se precisar, vocês podem abrir um pouquinho. Opa! Dá uma puxadinha aqui, ó, nas duas lentezinhas, pra ele abrir um pouquinho. E aí é só encaixar em cima do narizinho dela. Tá? Ó, deu bem certinho. Essa pontinha do fio aqui que sobra, a gente dobra no meio. Então, eu vou segurar aqui com o meu alicatinho e vou empurrar as duas pontinhas pra baixo. Depois é só a gente pôr aqui entre uma lentezinha e a outra, ó. E aí, a gente consegue encaixar aqui dentro dos pontinhos, tá? E aí, aquele negócio que eu falei, se vocês já fizerem o óculos antes, vocês podem, pelo lado de trás, por dentro aqui, antes da gente fazer as carreiras de fechamento, vocês dão uma coxadinha, né? Pega aqui essa pontinha e torce ela, pra ela prender aqui e esse óculos não soltar mais, tá? Normalmente a gente vai usar essa Mamãe Noel e o Papai Noel pra enfeitar, né? Pra fazer enfeite de Natal, então eu acho que não tem problema ter esse arame aqui e até deixar sem prender mesmo o óculos. Mas se for para criança brincar, né, se for um presente para alguma criança, eu sugiro que não coloque, tá, gente? Para evitar qualquer acidente aí, então é melhor deixar sem. E agora a gente vai começar a fazer o cabelinho da Mamãe Noel. Para o cabelinho da Mamãe Noel, a gente vai precisar fazer duas pecinhas dessa daqui, tá? Igual a minha. É bem simples de fazer, a gente vai seguir uma sequência de aumentos até a gente ter um total de 36 pontos e depois a gente vai seguir até a carreira de número 12 fazendo só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou deixar na tela a receita bem certinho para vocês. A gente vai precisar fazer duas vezes, tá? Duas vezes a mesma coisa. Então, a gente precisa de duas pecinhas iguais, são exatamente iguais. E depois a gente finaliza deixando um espaço para fazer a costura. Deixa um fio longo suficiente para costurar aqui toda a volta, tá? Tanto para um lado quanto para o outro, porque a gente vai precisar. Depois a gente pode pegar a nossa boneca e a gente vai posicionar esse cabelinho dessa forma aqui, ó. Um lado a gente põe assim, ó, bem aqui embaixo, perto do pescocinho, vai ficar tortinho assim mesmo. E o outro lado a gente vai pôr aqui por cima.
A gente vai costurar primeiro o lado que vai ficar por baixo e depois o lado que vai ficar aqui passando por cima, tá? Mas é importante a gente já posicionar pra gente saber certinho, né, onde a gente precisa posicionar mesmo, né, encaixar pra ficar bem certinho aqui no rostinho dela. Então, eu já deixei o meu aqui posicionadinho. Aqui atrás, ó, tentem chegar ao máximo possível aqui pertinho do pescocinho dela. E aí, vai ficar mais ou menos desse jeito, tá bom? Depois que a gente posicionar, a gente pode tirar esse que tá por cima e aí a gente vai fazer a costura dessa parte aqui primeiro. Eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha desse fio. Para fazer a costura, a gente vai pegando pontinho por pontinho aqui dessa parte branca, tá? Então, a gente começa, o fio tá saindo aqui da parte branca, então a gente vai começar a pegar aqui na cabecinha dela. Eu não entro com a agulha lá na fibra para fazer a costura, então eu vou pegando aqui, ó, essas alcinhas superficiais do ponto. Então, eu vou pegar aqui uma alcinha, puxo a minha agulha, venho aqui, pego uma alcinha também do pontinho baixo aqui em cima e passo meu fio. E eu vou fazer isso até dar a volta inteira, tá? A gente sempre pega aqui embaixo uma alcinha do ponto. E aqui no cabelinho, eu vou pegar sempre a alcinha que tá por baixo aqui, ó. Que tá mais pertinho da cabecinha do ponto baixo, tá? Que é a alcinha de trás do ponto baixo. Outra coisa importante é a gente nunca pular nenhum pontinho aqui da parte do cabelinho, tá, gente? Prendam todos os pontinhos, porque assim a costura fica mais perfeitinho, o acabamento fica mais bonito. Eu vou fazer a minha costura e volto com vocês quando finalizar. Costurei todo esse lado do cabelinho, ó, dei a volta toda, fui pegando pontinho por pontinho, sem deixar pular nenhum. E aí o acabamento fica bem perfeitinho, tá vendo? E agora, eu terminei aqui o último ponto, eu só vou jogar a minha agulha aqui pra dentro e vou sair aqui, ó, num espacinho de ponto aqui atrás, tá? Vou deixar essa pontinha de fio aqui por enquanto. Agora, a gente põe novamente a segunda parte aqui do cabelinho. Pode cortar esse excesso aqui do fio do anel mágico, ou se quiser jogar só pra dentro, eu vou cortar pra não ficar muito. Ó, deixei só uma pontinha. Cortei deixando só uma pontinha menorzinha, tá vendo? E agora eu vou posicionar esse lado aqui. Essa daqui eu posicionei essa finalização do ponto bem aqui em cima, ó, porque vai esconder, tá vendo? Agora nessa outra, pra ficar menos aparente, eu vou deixar bem aqui embaixo, ó. Que aí ela vai ficar escondidinha aqui embaixo do pescocinho, tá bom? Então, eu vou posicionar o outro lado. E agora, do mesmo jeito que a gente fez a costura desse lado aqui, a gente vai fazer desse outro. Então, eu vou passar minha agulha de tapeçaria aqui na ponta e vou começar a costura, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui. A diferença é que agora a gente vai ter um momento que a gente vai passar aqui por cima do outro cabelinho, mas a gente vai seguir fazendo a mesma coisa. A gente sempre vai pegar todos os pontos aqui da parte de cima, não pode pular nenhum, e aqui embaixo a gente vai pegando a alcinha do ponto que tiver mais perto, tá bom? Eu vou fazer a minha costura aqui e já volto com vocês. Costurei todo o outro lado agora. E aqui no último pontinho, ó, eu até passei uma agulha de tapeçaria bem compridona pra ficar um pouco mais fácil de fazer essa costura. Mas é a mesma coisa, tá, gente? Essa grande ou pequena, eu só acho que pra algum tipo de costura, a grande é um pouco mais fácil, porque a gente tem mais espaço pra pegar e acaba facilitando um pouco. Fiz aqui o último pontinho, agora do mesmo jeito eu jogo o meu fio aqui, ó, saindo junto com esse outro. Então, eu vou sair no mesmo espacinho de ponto. Aqui do outro lado, tá vendo? Junto com o fio que a gente saiu dessa parte que a gente costurou primeiro, tá? Que tá mais por baixo. Então, a gente precisa sair no mesmo espacinho de ponto. Puxa. E agora eu vou dar 3 nozinhos e jogar lá pra dentro do trabalho o excesso do fio. Os 2 primeiros nós eu sempre dou mais frouxo, sem apertar muito. E no terceiro eu aperto bem, tá?
tem que tomar cuidado para não repuxar o trabalho, por isso a gente aperta mais só o terceiro nó. Agora eu passo novamente a agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. E volto no mesmo espacinho de ponto. Então, eu insiro a minha agulha aqui no mesmo espacinho de ponto da onde eu fiz o nozinho, onde estão saindo os meus fios. Jogo lá pra dentro, saio em outro espaço de ponto, ó, do outro lado. Tem que puxar aqui até esconder, tá, gente? Na hora que esconder o nozinho já tá bom. E aí aqui a gente corta o excesso bem rente. Dá uma apertadinha. Opa, o óculos dela tá caindo. Dá uma apertadinha só pra ficar bem certinha. Ó como já fica bem bonitinho. Já fica com a cara de velhinha, né? Quando faz esse cabelinho assim viradinho. Se vocês quiserem deixar só assim, também pode, tá, gente? Vocês podem fazer do jeito que vocês acham que vai ficar mais legal. E aí depois a gente precisa fazer mais duas pecinhas, né? Que é uma versão miniatura dessas grandonas que a gente fez. Eu vou deixar a receita na tela pra vocês também. Mas basicamente a gente vai trabalhar 3 carreiras de aumento até ter um total de 18 pontos e depois mais 2 carreiras retas. Eu vou fazer 2 coquinhos aqui, ó, na lateral do cabelinho dela. Se vocês quiserem fazer um só aqui no meio, também dá certo, ó, fica bem bonitinho. Ou se não quiser fazer nenhum, vocês podem fazer também do jeito que vocês acharem que vai ficar mais legal, tá? Eu vou fazer assim, 2, um pra cada lado. Eu vou usar um alfinete para posicionar no lugar que eu quero. Então, eu vou passar aqui no meio. A gente vai precisar pôr o enchimento aqui dentro, tá? Mas eu vou posicionar primeiro para depois pôr o enchimento. Então, eu vou vir aqui na lateral. Eu sempre coloco primeiro mais ou menos assim no olho. Porque aí depois, quando a gente coloca os dois lados, a gente consegue ter mais base para ver o lugar certinho. Esse excesso do fio aqui do anel mágico a gente deixa aqui dentro. Pego o outro alfinetinho. E prendo aqui do outro lado. Eu não vou falar exatamente o lugar pra vocês, gente, porque pode dar alguma diferencinha, tá? Eu vou começar prendendo esse lado aqui. Então, ó, se a gente olhar a bonequinha de lado, o coquinho, ele tá um pouquinho pra trás dessa linha. Vamos considerar que o braço é a linha do meio da bonequinha, então eu posicionei ele um pouquinho pra trás, ó. E ele tá mais pro lado de baixo mesmo, ó. Se a gente olhar lá de frente, a gente vê que o coquinho tá mais baixinho aqui na cabecinha dela, tá? Eu vou fazer primeiro um lado e depois o outro, por isso eu vou tirar esse pra não me atrapalhar. Vou passar a agulha de tapeçaria aqui atrás. Agora eu acho que eu vou passar essa menorzinha de novo, porque a peça menorzinha acho que vai ficar um pouco mais fácil. Eu vou começar fazendo a costura de alguns pontinhos, mais ou menos até aqui na metade, e depois eu vou colocar o enchimento usando uma pinça, tá? Aqui dentro. Porque pra mim esse é o jeito mais fácil, pra encher, né, essa peça aqui. Se vocês quiserem já pôr um pouquinho de enchimento antes, também vai dar certo, tá? Eu prefiro costurar a metade, pôr enchimento e depois terminar de fazer a costura. Então, eu vou começar a fazer a minha costura aqui do mesmo jeito que a gente fez as outras, tá? Costura todos os pontinhos aqui dessa parte de cima e vai pegando as alcinhas do ponto aqui da parte de baixo. Eu vou fazer a minha costura e já volto com vocês. Já costurei uma parte boa aqui desse coquinho, tá? Deixei um buraquinho aqui e agora eu vou pôr enchimento por esse buraquinho. Já deixei também separado aqui um pouquinho do enchimento. Eu pego uma pinça, pode ser qualquer pinça, tá, gente? Essa minha tem essa coisinha aqui, mas pode ser até pinça de tirar a sobrancelha mesmo, que vai dar certo. Ou a pontinha da tesoura também dá certo. E agora eu vou pondo aqui dentro até eu sentir que tá bem cheinho, tá? Eu gosto sempre de pôr bastante enchimento pra deixar a peça bem estruturada. E agora que eu já coloquei aqui, eu vou continuar a minha costura, tá? Depois que a gente põe enchimento, tem que tomar mais cuidado pra fazer a costura, pra não ficar juntando fibra na costura, tá bom? Então, vão fazendo com bastante cuidado e se for, por acaso, sair um pouquinho de fibra, vocês vão tirando, tá?
Terminei de fazer a costura desse lado, joguei o meu fio aqui pra cima, ó, saindo um espacinho de ponto. Agora, eu já posicionei o outro lado, então eu fui olhando aqui na frente, ó, pra ficar mais retinho, né, pra ficar mais simétrico. Aqui também, da referência do bracinho, eu pus um pouquinho mais pra trás. E eu vou fazer a costura do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá bom? Então, eu vou costurar metade, vou pôr um enchimento. Depois, no fim, a gente joga o que sobra do fio junto aqui no mesmo espacinho de ponto, que a gente já saiu com o outro lado, faz aqueles 3 nozinhos e esconde tudo lá dentro da cabecinha, tá bom? Eu vou fazer essa parte da minha costura e já volto com vocês. Finalizei a costura do outro lado do cabelinho, né? Desse lado aqui do coquinho dela. E já escondi os fiozinhos, tá bom? Então, essa parte agora do cabelinho dela já tá pronta. A gente vai fazer a sainha da Mamãe Noel. Pra fazer a saia, gente, eu vou usar o mesmo fio, tá? Que eu usei pra fazer todo o corpinho e o cabelinho, é o mesmo fio. Só que a agulha, eu vou usar uma agulha maior, uma agulha de 3 milímetros. Pra fazer o corpinho, o cabelo, tudo que eu já fiz até aqui, eu usei agulha de 2 milímetros. E esse fio aqui, que é um fio 100% algodão com tex de 400, tá? Mas agora, na hora de fazer a roupinha, que é a saia, eu vou usar uma agulha de 3 milímetros e vou continuar usando o fio 100% algodão com tex de 400. Por quê? A agulha sendo maior do que a espessura que o fio pede, ela vai deixar a peça mais molinha. Então, eu sugiro que vocês usem também um número a mais de agulha aí, dependendo da agulha que vocês estiverem usando, tá? Isso vai deixar a nossa sainha mais molinha. A gente vai iniciar fazendo o cordão com 34 correntinhas, tá? Não se apeguem tanto ao número de correntes que eu vou passar, vão medindo na boneca de vocês, né, na Mamãe Noel de vocês, a largura da cinturinha dela, conforme vocês forem fazendo as correntinhas, tá? Façam as 34 correntes e aí a gente vai medir para ver se vai dar certo, se vai precisar de um pouco mais ou menos. Já tenho meu cordão com 34 correntinhas aqui pronto. E aí, a gente pode medir aqui na cintura, ó. Então, eu coloco aqui e vejo se vai dar a volta aqui nessa parte maiorzinha da cinturinha dela, tá? Pode puxar um pouquinho, não precisa deixar o fio frouxo, tá? Pode dar uma puxadinha, ó. Tá vendo que a minha até passou um pouquinho? Eu fiz 34 correntinhas, mas quando eu coloco aqui dou uma puxadinha, um pouquinho mais justo, ó, sobra mais ou menos umas 2 correntinhas. Então, pra mim já é suficiente. Vocês, sempre quando for medir, pode esticar as correntinhas, tá? Porque senão depois vai ficar caindo da cintura dela. E aí vocês, se precisar fazer mais ou menos, pode fazer que não vai fazer diferença no final do trabalho. Então, eu tenho aqui as minhas 34 correntinhas. Na verdade, eu vou tirar 2, eu vou fazer com 32 correntinhas. E agora, eu vou vir aqui na primeira corrente e fechar com um ponto baixíssimo. Então, a gente pega aqui uma alcinha da corrente, insere a nossa agulha e traz o fio lá de trás direto para frente e já passa por dentro das 2 laçadas, ó. Agora, eu vou fazer 2 correntes, que vai contar como o primeiro ponto alto do trabalho. E a gente vai trabalhar um ponto alto e um aumento, tá? Essas 2 correntes já valem como o primeiro ponto alto, então, na próxima correntinha da base, eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz o primeiro. Para quem não lembra como faz o ponto alto, a gente dá uma laçada no fio na agulha, insere na base, traz lá de trás para frente, fica com 3. Laça, tira das 2 primeiras, laça e tira das 2 últimas. Fiz o segundo ponto alto do aumento, tá? Então, eu já tenho aqui um ponto alto, que são as 2 correntes iniciais, já conta como o primeiro. E dois pontos altos no mesmo espaço, que é um aumento. Vou para a próxima corrente, faço mais um ponto alto. E na próxima, faço outro aumento. A gente vai seguir fazendo um ponto alto e um aumento até chegar no fim da carreira, tá? Vai ser sempre isso, um ponto alto e um aumento até dar a volta toda. Eu vou fazer a minha carreira e volto quando finalizar.
Fiz uma carreira toda, eu diminuí aqui a quantidade da minha correntinha só porque eu tô fazendo uma amostra, tá, gente? Vocês precisam estar lá com as correntinhas suficientes que vai caber na cinturinha da boneca de vocês, tá? Eu fiz pequenininho porque eu já tenho uma pronta, então eu vou só fazer uma amostra aqui pra vocês aprenderem. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou vir aqui na minha segunda correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Então, eu trago o fio lá de trás e passo direto, ó, pela laçada da agulha. Fechei meu trabalho, subo mais 2 correntes e agora a gente vai trabalhar a carreira de número 2, 3 e 4 fazendo só ponto alto. Um ponto alto para cada ponto que a gente tem aqui na base, tá bom? Não tem mais aumento, é só um ponto alto para cada ponto que a gente tem na base. Nós vamos trabalhar 3 carreiras assim, tá? Então, vai ser a carreira de número 2, 3 e 4. Quando vocês chegarem no fim da carreira de número 4, vocês podem cortar o fio deixando um espacinho suficiente pra gente fazer o arremate, né? Pra gente esconder esse fio. Então, corta e puxa aqui a laçadinha. Lembrando que vocês têm que já ter feito as carreiras de número 2, 3 e 4 só de pontos altos, tá? Como eu tô fazendo só uma amostra, eu já finalizei aqui o meu ponto, porque não tem necessidade de ficar fazendo um monte de carreira. A minha sainha, ó, já tá aqui prontinha, então vocês têm que ter feito toda essa parte aqui em verde. E agora a gente vai fazer essa troca de cor. Então, eu puxei aqui a minha laçada e aí eu gosto de passar, pra já arrematar essa pontinha, passar por alguns pontinhos. Então, eu venho aqui, ó, pego a alcinha de trás do ponto e puxo o meu fio. Vou pra próxima, pego a alcinha de trás do ponto e puxo o meu fio. Vou pra próxima, pego a alcinha de trás do ponto e puxo o meu fio, tá? Por uns 4 pontinhos, 5, já é suficiente, não precisa fazer por muitas carreiras. E aí, agora a gente vai trabalhar essa linha aqui em vermelho. Eu vou deixar esse fio preso na minha agulha com um nó corrediço, tá? Então, eu faço aqui um nozinho corrediço e já vou deixar aqui, ó, preso na pontinha da minha agulha. Venho aqui no último ponto, tá? Depois do ponto baixo, do ponto baixíssimo que a gente fez para fechar. Então, é só a gente identificar as 2 correntinhas da carreira anterior. Pego aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Então, eu insiro a minha agulha, trago o fio lá de trás pra frente, fiquei com 2 alcinhas, laço e tiro das 2. Fiz o ponto baixo. Eu vou fazer agora um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base. Fiz a volta toda com pontos baixos, cheguei aqui no fim, vou cortar o meu fio, deixo um espacinho pra gente fazer o arremate novamente. E eu vou pegar agora o fio branco, que é pra gente fazer a última carreira. Puxa aqui a laçadinha e a gente vai passar do mesmo jeito que a gente fez com o verde, tá? Então, essa pontinha aqui, a gente vai laçá-la aqui pra frente. E essa outra aqui, que é a do início, ó, do nozinho corrediço, a gente traz ela aqui pra trás. Que aí já fica arrematadinha, tanto um lado quanto o outro. E agora a gente vai pegar o fiozinho branco. Prendi com o nozinho corrediço, venho aqui no espacinho de ponto. Se vocês quiserem começar em outro lugar, para não ficar muito fio aqui no mesmo lugar, pode começar, tá? Um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás. Na hora de fazer o acabamento, depois acaba que fica mais bonito. E a gente vai fazer agora a mesma coisa que a gente fez em vermelho, só que no fio branco, né? A gente vai fazer uma carreira de pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Dei a volta toda fazendo pontos baixos agora usando o fio branco e eu vou cortar deixando um espacinho para fazer o arremate. Essa foi a última carreira, então eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. E a gente vai fazer esse último pontinho aqui, né? A gente vai fazer o arremate, a finalização desse último ponto pra gente fechar esse buraquinho que fica aqui. Então, eu vou inserir a minha agulha pegando as 2 alcinhas do segundo ponto, ó. A gente pula esse primeiro ponto aqui, que é onde tá o início, ó, o anelzinho, o nozinho corrediço. A gente pula ele e insere pegando as 2 alcinhas do ponto seguinte. Passa o fio. Pode dar uma ajustadinha
E agora a gente insere aqui, ó, nesse miolinho de onde tá saindo o meu fio, ó. Então, eu vou inserir no mesmo lugar de onde ele tá saindo e vou jogar ele lá pra trás. Ajustem esse fio até essa alcinha que a gente fez aqui, esse pontinho falso, ficar com a alcinha do mesmo tamanho dos outros. Então, a gente vai puxando e vai ajustando aqui pra ficar do mesmo tamanho. E agora aqui pro lado de trás, ó, a gente vai esconder esse excesso de fio, porque como a gente não vai fazer mais nenhuma carreira, a gente precisa deixar ele escondidinho. Então, eu vou passando aqui, ó, dentro de alguns pontinhos. Passei por dentro de alguns, ó, tem 5 pontinhos aqui. Ajusto o meu fio e eu gosto de voltar. Então, eu pulo aqui a última alcinha e pego a partir da próxima, ó. Eu vou passar só por mais uns 3 pontos, não precisa ser por muitos. Puxa aqui só até ajustar, não pode puxar muito para não repuxar esse último ponto. E agora a gente corta bem rente o excesso do fio. Com esse fiozinho aqui, que foi o fio do início, a gente vai fazer a mesma coisa para esconder o que a gente acabou de fazer, tá? Então, a gente passa a agulha de tapeçaria e esconde passando por dentro de alguns pontinhos. Esse fio aqui também, que é o fio de início da parte verde lá, o nozinho corrediço que a gente faz depois das 34 correntinhas, a gente também vai esconder do mesmo jeito que a gente escondeu aqui o fio branco. E o resto dos fios, ó, essas outras pontinhas, a gente já pode só cortar, porque a gente já tinha arrematado elas, né? A gente já tinha enrolado ela nos outros pontos. Então, a gente corta bem rente e não precisa fazer mais nada com essas pontinhas aqui. Tá bom? Aí vocês façam o arremate agora dessa parte aqui de cima, que é aqui, ó, do comecinho da sainha e do nozinho corrediço aqui atrás, pra deixar ele bem escondidinho. E aí a sainha de vocês já vai estar pronta, é só colocar na Mamãe Noel. Ela é gordinha, né, ela é barrigudinha aqui, então a gente tem que colocar aqui as perninhas. E apertando aqui, ó, a barriguinha pra gente conseguir subir a sainha dela, tá? É assim mesmo, porque se ficar larga, a saia cai. Então, a gente tem que fazer ela sempre mais justinha. E depois é só a gente arrumar ela aqui no lugar. E já tá pronta a nossa Mamãe Noel e olha que linda que ela ficou. E aí, ó, quem quiser fazer o gorrinho, o mesmo gorrinho do Papai Noel serve nela, tá, gente? Então, se vocês quiserem fazer o gorrinho do Papai Noel pra ela também, é só seguir a mesma receita que a gente tem, que a gente já fez, né? O gorrinho do Papai Noel. Pronto, pessoal, a gente já tem a nossa Mamãe Noel muito linda pronta. Eu amei fazer e achei que ficou uma graça essa composição, né, dos dois juntos, da Mamãe Noel e do Papai Noel. Ficou muito bonitinha. A minha Mamãe Noel ficou medindo 17 centímetros de altura. Esse tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu falo que é pra vocês conseguirem ter mais ou menos uma base de tamanho de acordo com os materiais que eu usei, tá? Essa medida mesmo, essa altura de 17 centímetros é só pra vocês terem uma ideia mais ou menos do tamanho que pode ficar o amigurumi de vocês. Se você tiver alguma sugestão de outro vídeo que eu possa fazer aqui no canal, principalmente com tema de Natal, deixa pra mim aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!